Olá, paz a todos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus, mais uma transmissão ao vivo pelas páginas aqui do Facebook, o que depois será também colocado à disposição dos irmãos na nossa página do YouTube. Me chamo Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Hoje, dia 29/7, são 20 horas e 5 minutos. Nós vamos iniciar essa transmissão. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui o meu som, porque ele está estourando e vai ficar muito ruim de a gente seguir dessa maneira. Só um segundo. Vamos lá. Vamos tentar assim. Som. Agora acho que deve ter dado uma corrigida aí aos irmãos. Meus queridos, vamos orar, vamos iniciar, vamos falar com o Pai e assim a gente dá sequência ao culto desta noite. Deus amado, Pai querido, bendito é o teu nome. Ó Senhor Deus, eu quero lhe agradecer pelo dia que o Senhor nos permitiu viver, pela vida que o Senhor tem nos dado e, novamente, Pai, agradecer ao Senhor e sempre pela salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós estamos nesta noite nos colocando na Tua presença e oferecendo a Ti nossas vidas, o nosso louvor, o culto, ó Pai, ao Senhor. Também, Pai, nesta oportunidade, queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. E na transmissão dela, Pai, haja edificação, crescimento para a Tua igreja. Queremos também, Pai, colocar diante do Senhor, assim como a Tua palavra nos ensina, as nossas ansiedades, os nossos pedidos, ó Pai, contar com a Tua misericórdia, com a Tua bênção, para as nossas vidas, para a vida daqueles que estão perto de nós, os nossos familiares, enfim, Deus, queremos também apresentar nossas angústias, temores ao Senhor. Ó Senhor Deus, por favor, seja comigo neste momento e com cada um dos meus irmãos. Os que me acompanham agora ao vivo, os que acompanharão posteriormente através da gravação, e também, Deus, com cada irmão da nossa igreja, com cada um, Pai, independente da oportunidade de estar aqui ou não. Ser, Pai, também com o nosso retorno, pedimos que o Senhor nos encha de sabedoria, Pai, para verificarmos todas as condições, todos os detalhes, para que isso possa ocorrer, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Por favor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração. Amém. Pois bem, irmãos, deixa eu dar uma boa noite mais direta a vocês. E Erivaldo, Sérgio, meu irmão, Jandira, Adilza, Maricélia, Rosalina, nosso irmão Taveira, Severina, Meire, nossa irmã Rosemary, Suzy, Rosalina falei, né? João Carlos, Carlos Parosolo, Letícia, Nilza, minha tia, Fabiane, Felicidade e Marinha Leandro. Alguns devem estar chegando ainda aqui também. A todos uma boa noite. Nós vamos cultuar juntos. Vamos louvar a Deus. Nós, na quarta-feira, quando conseguimos também, eu gosto de separar alguns hinos do cantor cristão. E hoje nós vamos entoar um hino que ele normalmente é entoado nos momentos de celebração de ceia, o hino de número 89 do cantor cristão, Poder no Sangue. Mas não quer dizer que só possa tocar em dias de ceia, né? É um hino que fala sobre o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e há muito poder. Nós vamos louvar a Deus com esse hino, entoando esse louvor ao Senhor.
Amém. Realmente, o nosso Deus e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, de inestimável poder, que nos livrou das garras do pecado, não é? Meus irmãos, eu deixei aí para vocês, enquanto o hino também estava sendo entoado, enquanto os irmãos louvavam, no nosso chat tem aí uma pesquisa, tá? Que você não precisa responder agora, mas desde já vocês estão recebendo de primeira mão aí. É uma pesquisa que vai nos ajudar a entender alguns detalhes sobre nosso breve retorno. Tivemos uma reunião no domingo com a diretoria da igreja, onde estamos estudando acerca do retorno do culto presencial. E há uma data prevista, não é ainda determinada, não é ainda acertada, vai depender de algumas coisas a serem feitas. Há uma data prevista para o dia 16 de agosto, ok? Isso, claro, pode ser que haja alterações tanto no quadro da pandemia, quanto mesmo naquilo que nós precisamos melhorar, naquilo que nós precisamos buscar exatamente para poder dar conta de cumprir com todas as recomendações, as exigências diante dessa pandemia, tá? Tem um link no chat, você mais tarde poderá clicar nesse link, copiar esse link, vai abrir para você uma tela. Não faça isso agora, você vai acabar saindo da tela de culto, tá? Mas aí você tem 3 perguntas lá a ser respondidas, tá? E isso vai nos ajudar, vai nos dar
um perfil, um quadro, uma visibilidade do público, de como será a nossa retomada das atividades, tá certo? Então, fica essas informações iniciais. No final, até o final da transmissão, nós reforçaremos essa comunicação também, mas só para você não ficar perdido aí, e eu precisava já colocar agora para não esquecer e para, de repente, eu ficar com muitas coisas aqui no final para fazer, para realizar e não dar conta, tá bom? Por isso que eu escolhi agora para já informar aos irmãos. Meus irmãos, nós vamos ao estudo da palavra. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, já estamos no capítulo 46. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse capítulo do livro de Gênesis. Nós, porém, faremos a leitura do capítulo 15 em diante. Tá? Nós já vimos na quarta-feira passada o início deste capítulo. Capítulo 46 é um capítulo de reta final da história de José e de Jacó, da família. É um capítulo não tão gostoso de ser lido, é aquele capítulo que apresenta descendências, genealogias, né, uma boa parte dele, o miolo exatamente do capítulo, e onde nós nos encontramos na leitura é exatamente isso. Mas nós vamos observar alguns detalhes, algumas informações aí. O que já aconteceu, o que nós já vimos no capítulo 46. Depois da revelação de José aos irmãos, em capítulo anterior, o José então pede para que busquem o pai em Canaã, que vai descer ao Egito. O Jacó, juntamente com toda a sua família, está em direção ao Egito. Pouco antes de ele deixar os limites da terra de Israel, ele passa em Berseba e lá ele vai então oferecer um sacrifício a Deus, um lugar de muita identificação com os seus antepassados, com os seus familiares. Deixa eu dar uma pequena pausa aqui. Bem, eu não tenho exatamente a razão. Aqui no meu computador continua tudo ok, mas eu tive uma pequena pausa no meu retorno e no meu computador ao lado aqui, que me ajuda a identificar aqui como está chegando para vocês. Mas deixa eu continuar. Aqui no celular já voltou. O que acontece então? Ele faz uma parada em Berseba, como estava dizendo. Berseba é um lugar de uma identificação com a família, é um local de culto, tanto de Abraão quanto de Isaac, pai dele. A gente sabe que o local de Jacó é mais identificado com a cidade de Betel, quando ele fugia do seu irmão Esaú. Mas bem, agora ele para em Berseba, oferece a Deus, tem o aval de Deus para que ele possa descer ao Egito. Isso era muito importante. Quando a gente viu a história de Abraão, quando ele desce ao Egito, ele desceu e quase perdeu sua esposa lá e não tinha essa consulta a Deus. No caso do pai dele, Isaac, né, quando passou por uma situação de fome também, ele acabou não descendo para o Egito, porque Deus falou para ele, não vá ao Egito. Né? Agora Jacó, tendo esse convite de José, o filho dele, que está como segundo homem lá no Egito, ele então passa em Berseba, consulta a Deus. Bem, falávamos na quarta passada da importância disso, de exatamente a cada nova decisão, a cada nova etapa das nossas vidas, é importante que consultemos ao Senhor para sabermos se vamos ter êxito ou não, ou se é da vontade dele ou não, que nós sigamos o destino que pretendemos. Bem, na sequência nós vimos uma primeira fatia da família de Jacó, do versículo 8 até o versículo 15, falando sobre os filhos que a Lia, a esposa dele, deu para ele, né? Uma das mulheres dele, na verdade, que vai receber o título de esposa, nós vamos ver isso, é Raquel, mas a Lia é uma das mulheres que foi dada em casamento para ele, por Labão. Ela foi a que mais deu filhos a Jacó. Então, essa primeira lista, do versículo 8 até o versículo 15, nós já vimos, já lemos
e já comentamos aí também sobre esses filhos, né? Rúben, Judá e também Levi são os descendentes diretos a Jacó, e vai falando aí sobre os netos dele ali, alguns que já haviam morrido, no caso dos filhos de Judá, e temos ali também o registro dos outros filhos que Lia deu para ele, os netos de Jacó e Lia foram colocados aqui. Vamos para o texto então, Gênesis 46, no versículo 16 em diante, falei 15, né? Mas o 15 a gente leu também, do versículo 16 em diante, nós vamos dar uma lida agora. Diz assim a palavra do Senhor: estes foram os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arudi e Areli. Esses foram os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Esses foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram esses 16 descendentes de que Zilpa, serva de Labão, tinha dado a sua filha Lia, que Labão tinha dado a sua filha Lia e que deu a Jacó. Bem, vamos trecho a trecho, vou comentando aqui com vocês. Agora a gente está falando dos filhos que a serva de Lia deu. Se os irmãos recordarem aí de capítulos que nós já vimos anteriormente, houve uma disputa entre Lia e Raquel, as mulheres de Jacó, e cada uma também ofereceu a sua serva para que pudesse dar filhos a Jacó, para ver quem mais dava filho para aquele homem. Então, agora nós estamos com a lista dos filhos de Zilpa, serva da Lia, de uma das concubinas. Eu comentei com os irmãos já desde quarta passada que há sempre muita comparação desse trecho bíblico com outras listas de nomes dos filhos de Jacó e a sua descendência. Uma delas está lá em Números capítulo 26, e outra dela está lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 7, e há também ali uma outra lista também no capítulo 8. Terminei a quarta-feira falando sobre as diferenças dessas listas, porque se for feita uma comparação exata, nome por nome, descendente por descendente, não vai bater ali. E falava que essas listas elas têm funções diferentes, foram feitas em momentos diferentes, né? Então, aqui no livro de Gênesis, né, está tentando determinar aqueles que foram com o Jacó para o Egito, e vão classificando um por um. Já em Crônicas, ele tem uma função militar, né? Então, falando ao povo, o livro de Crônicas é um livro para um povo pós-exílio, e tem essa conotação, tem essa função, né? E em Números vai ter uma função diferente, é o recenseamento, contada a história do povo de Israel a uma nova geração, a um outro povo, e ali é uma maneira diferente de encarar a lista, tá? Então, por isso, não vai bater certinho. Talvez a nota de rodapé da sua Bíblia até forneça esses dois endereços, né, falando destas demais listas. Bem, rapidamente, apesar de não ter lido aqui, vou voltar um pouquinho no versículo 15, porque nessa lista toda, como descendentes de Jacó, aparecem duas mulheres. Uma delas está ali no versículo 15, que é a filha Diná, né, e incluída como indo com Jacó para o Egito. Há quem entenda, há quem pense no nome dela sendo mencionado, porque depois daquele episódio que ocorre com ela, de ser oferecida aos siquemitas, né? Exatamente, deixa eu botar as minhas páginas aqui, no capítulo 34 no livro de Gênesis, né? Há quem diga que depois disso Diná não se casou mais, né? Ela foi
violentada por um siquemita. Os irmãos depois vingaram essa violência a ela. Então, ela é contada, é uma das filhas de Jacó que é mencionada aqui. Ainda tem comentaristas que pensem que o Jacó até teve outras mulheres, outras filhas, melhor dizendo, outras filhas, mas só Diná é mencionada, até porque o episódio dela é marcante. Mas eu não creio nisso, né, de que ele tenha tido outras filhas, talvez sim, nessa questão de ela ter permanecido solteira depois daquela triste história no capítulo 34 ali com o filho de Siquém. Bem, então ela aparece aqui também, tá? E depois a gente vai comentar dos versículos seguintes. Do versículo 16 em diante, então, falar um pouquinho aí dos descendentes do filho de Zilpa. Nós temos talvez uma curiosidade apenas, né? Sobre Gad. Gad aqui, que é exatamente o sétimo filho de Jacó, ele também tem 7 filhos, e é interessante o casamento disso com o número 7. Afinal, esse capítulo 46, ele mostra bastante, né, uma tendência ao número 7, número 70, nós vamos ver isso lá na frente também. E interessante isso, Gad, o sétimo filho de Jacó, e ele tem ali 7 filhos também na sua lista, versículo 16. Aí na sequência nós temos o versículo 17, né, que aí aparece aí 2 nomes que chamam a atenção, Isvá e Isvi, nomes muito parecidos. O significado do nome deles é iguais, então é muito provável, é possível que tenha ocorrido novamente na história dessa família o nascimento de gêmeos, né? Então, filhos de Assé, não temos como garantir isso, mas os nomes têm esse significado e também são muito parecidos, né? E fala ainda aí no versículo 17 sobre Será, uma das mulheres. Então, novamente, uma mulher aparecendo nessa lista de descendentes de Jacó. É possível que outras filhas, ou seja, netas dos filhos de Jacó, também nasceram. E considerando isso, se isso for possível, elas podem ter se casado e ter permanecido com a família do marido, e não ter descido com Jacó para o Egito. Há essa possibilidade, né? Então, a mulher, depois ficava junto com a família do marido, ela seguia o marido por onde fosse. A gente tem a história de Ruth, que mostra bem essa situação, né? E até depois da morte daqueles homens, a nora vai seguir a sogra para onde ela fosse, né? Até por conta da idade que ela tinha. Mas há essa possibilidade, é uma conjectura, nós não temos como confirmar isso. Fato é que Será é a única mulher mencionada como neta de Jacó e está sendo colocada aqui. Para quem considera que houve outras mulheres e que haviam se casado, é considerado que Sera também fosse uma das filhas solteiras, né, dos filhos de Jacó, e por isso ela acompanhou a família. Mas, volto a dizer, não temos como afirmar, é apenas aí então também uma forma de a gente olhar para o texto e ter algumas informações de comentaristas para vocês também. Bem, 16 descendentes de Zilpa, eles chegam praticamente à metade dos descendentes de Lia. O texto vai nos mostrando também uma ordem, né? Aqui deu mais filhos a Lia, nós temos a sequência a Zilpa. Vamos ter aí depois uma questão entre Raquel e Bilhá, serva dela, mas a gente percebe exatamente isso. Enquanto nós vimos lá no versículo 15, que a Lia deu ao todo descendentes ao Jacó 33, a Zilpa, ela chegou ao número de 16 descendentes, ok? Vamos caminhar mais um pouquinho, é uma partezinha de nomes, a gente vai tentando trazer alguma informação, mas vamos caminhar
nesse texto também. Deixa eu trazer para você a próxima sequência, do versículo 19 ao versículo 22. Esses foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Esses foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã. Deixa eu ver se eu não passei. Eu estou lendo pela Bíblia, às vezes eu leio aqui e passo do que eu estou jogando para vocês na tela. Não, ainda está aí. Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Foram esses 14 descendentes que Raquel deu a Jacó, ok? Então, agora na lista da Raquel, nós já vimos então de Lia e de Zilpa. Agora na lista de Raquel, 14 descendentes. Vê? Nós temos uma diminuição, apesar de 2 filhos, nós temos ali um número total de 14 descendentes. A Raquel, como estava dizendo há pouco, ela recebe esse título de esposa de Jacó. Afinal, ela era a mulher que conquistou Jacó. Foi por ela que ele trabalhou 7 anos e depois mais 7 anos, porque havia sido entregue a Lia para ele. Então ela recebe o título aqui pelo autor do livro, dizendo que ela era esposa. Ela gerou apenas 2 filhos. E 2 filhos amados de Jacó, foram nascidos não em Padã, como os demais filhos, mas todos os filhos de Raquel nasceram depois dessa transição, dele ter deixado o norte, vindo para Canaã, e ali nasceu então José e posteriormente Benjamim, filhos amados de Jacó. Esses filhos têm uma lista interessante, sendo que o José, os filhos dele nasceram no Egito, apesar de aparecer nessa lista aqui, há de se dizer que para chegar ao número que é dado no final, eles não tivessem sido contados, exceto numa outra listagem que nós vamos comentar mais à frente. Então, Manassés e Efraim são os 2 filhos de José, e é dito ali com mais cuidado sobre eles serem filhos de Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Há uma preocupação no autor do livro, neste capítulo, inclusive, de falar de mulheres que os filhos de Jacó tiveram, mas que não eram do povo de Deus, né? Você vai perceber, por exemplo, deixa eu só achar aqui entre tantos nomes, lá no versículo 10, nós vimos nos filhos de Simeão que ele teve um filho com uma cananeia, né? Então, o autor ele demonstra aqui exatamente uma preocupação de apontar que alguns dos filhos de Jacó não tiveram filhos conforme Deus estava orientando, né? Apenas dentre eles mesmos, dentro do seu próprio povo, como foi o caso de Isaac, que Abraão manda buscar lá nos seus familiares uma mulher para ele, né? Era possível já que Abraão depois também casou com Setura, que eles pudessem ter relacionamento com outras mulheres que nasceram deste casamento de Abraão com essa outra mulher, depois da morte de Sara, né? Enfim, há algumas probabilidades ali, mas quando há um casamento fora, o autor ele dá uma chamada de atenção, ele aponta isso. Então lá no versículo 10, né, filho de Simeão, e agora aqui também no caso de José, mas porque ele tinha sido levado como escravo ao Egito, e lá ele foi dado em casamento a Asenate, filha de Potífera, né? E que inclusive de uma outra religiosidade. Bem, nasceram esses filhos, Manassés e Efraim. Versículo 21, nós temos uma lista dos filhos de Benjamim, novamente mencionando aquelas outras 2 listas em Números 26 e Crônicas 7 e 8, não bate a ordem ali, mas é interessante que aqui o Benjamim é apresentado com 10 filhos.
Então, se olharmos para outras listas, veremos que alguns desses nomes são colocados não como filhos, mas como netos, né? Não poderia ser agora visto como netos, porque Benjamim não teria idade suficiente para ter filhos e ao mesmo tempo ter netos. A gente sabe que Benjamim era muito jovem e quando José foi vendido ao Egito, né? Tinha ali por volta dos seus 17 anos, como nós vimos lá no versículo 37, né? No 37, versículo 2, fala da idade de José. Mais tarde a gente vê Benjamim. José passa um bom tempo ali no Egito, até próximo dos seus 40 anos. Não teria dado tempo para tudo isso de filho de Benjamim com netos, né? Então há quem diga que, na verdade, seja a contribuição do autor com a informação posterior desses netos que nasceram, mas colocado ali. Há uma forma de enxergar de que, mesmo os filhos não nascidos, o pai já carregava esse filho. Então ele entra na contagem, porque ele é descendente de Jacó, mas não é exatamente, nós não temos como chegar a isso exatamente. Eu perdi uma referência que falava muito sobre isso, na verdade, numa análise e num estudo que eu tinha feito para a quarta passada. Eu não sei se eu trouxe ele para cá hoje. Deixa eu ver aqui, senão eu vou ficar devendo aos irmãos um pouco desse versículo 21, tá? Mas exatamente num versículo que mostra um pouquinho disso. Não vou conseguir agora, vou deixar nessa minha dívida com vocês, falo na quarta-feira que vem. Tá? 10 filhos de Benjamim, não temos como certificar disso, né? É muito novo, com 10 filhos, mas ao mesmo tempo não temos como dizer exatamente se são netos. Bem, 14 filhos como descendentes dado por Raquel a Jacó. 14 filhos não, 14 descendentes, tá? Que tem netos aqui. Versículo 23 em diante, nossa nova etapa de leitura, vamos lá? Os filhos de Dan foi Ruzim. Esses foram os filhos de Naftali: Jazel, Guni, Jezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel, que deu a Jacó. Então, novamente, nós vemos aqui mais um declínio de número de descendentes. A Bilá deu filhos a Jacó também, né? A gente tem aqui na lista Dan e Naftali, mesmo número de filhos que deu a Jacó, mas como descendentes, menor o número, porque a gente tem essa lista de 10 filhos para Benjamim, ok? Então, a Bilá também aparece nesse trecho aqui. Bem, 26 em diante, nós temos agora um novo trecho de leitura, do 26 ao 29, nós voltamos à história. Acaba aí essa etapa de listagem de nomes, de descendência, e voltamos à história. O que difere essa lista de descendência de outras no livro de Gênesis? Normalmente, quando a gente tem uma lista de descendência no livro de Gênesis, depois dela se inicia uma nova história. Okay? Um novo personagem em foco. Falei disso na quarta-feira passada, mas nesta não, nesta é um pouco diferente, porque está contando uma transição do Jacó para o Egito. Se os irmãos forem perceber, lá no capítulo 36, por exemplo, nós temos uma outra destas listas de nomes e descendência, fazendo exatamente a interrupção da história de Jacó para a entrada da história de José, né? Apesar de ele aparecer também nessa história de José, mas agora um pouco mais como coadjuvante. Antes disso, ele era total protagonista na história, tá? A gente vai ter uma outra transição com lista de nomes aparecendo também lá no capítulo 25, tá? Então, no 25 nós temos os filhos de Ismael, temos
um pouco dessa listagem de nomes para então iniciar a história de Jacó, só para os irmãos entenderem a estrutura aí do livro, e isso acontece muito. Bem, do versículo 26 ao 29, nós vamos ler assim: todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, ok? Totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou ajudar à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando-o, ele chorou longamente. Bem, a gente então falava da importância ou do significado do número 7 aqui no capítulo 46 de Gênesis, e a gente percebe claramente nesses versículos 26 e 27, poder chegar no número de 70. Então ele informa que o número total dos descendentes, sem contar as mulheres, é um número de 66 pessoas. Mas aí ele lembra que outros já estão no Egito, são descendentes de Jacó, não estão descendo com ele para o Egito, mas já estão lá. E são exatamente os filhos de José no Egito, e aí chega ao número de 70 pessoas, tá? Quando você faz também uma outra comparação com outro trecho bíblico, que é o de Atos capítulo 7, versículo 14, lá Estevão está contando em resumo um pouco da história do povo de Israel, ele vai dar um número diferente, olha só. Atos capítulo 7, versículo 14. Depois disso, José mandou buscar seu pai e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então, nessa fala de Estevão em Atos, ele está trabalhando o texto da Septuaginta. Septuaginta era uma versão do Velho Testamento em grego, e que era possível, era acessível a Estevão, ao povo do Novo Testamento, e até Estevão, por ter fala grega também, ele deve ter conhecido a história através dessa versão, e por lá ele ficou sabendo dos 75. E aí há a inclusão de Diná como mulher, a inclusão dos filhos de José, e aí vai do próprio Jacó, e aí vai chegar ao número dos 75, mas não há contradição, é apenas ponto de partida aí de como vai ser calculado esse número de descendentes. A gente tem e Onã, filhos de Judá, que foram mencionados lá no versículo 12, que haviam sido mortos, então eles são colocados, são apresentados aí nessa contagem também para chegar a esse total, nesse número total, tá certo? Bem, por isso que tem essas pequenas diferenças, mas possivelmente chegar ao entendimento delas. Nós vemos ali no versículo 28 que o Jacó, ele então envia à frente dele para saber como chegar à cidade, pelo menos assim que está na NVI. Deixa eu até abrir aqui a minha revista atualizada, eu esqueci de olhar isso também nela. O versículo 28, vou ler aqui, diz assim: Jacó envia Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Bem, o Judá, ele recebe aqui um destaque, Esse destaque era para ser dado para Rúben. Já falamos sobre isso. Rúben, ele realmente deixou a desejar. Era o primogênito, ele teria todas essas honras da primogenitura, mas por conta de muito do que ele fez, inclusive deitar-se com uma das mulheres do seu pai, ele perde isso.
O Judá, pelo contrário, ele vai crescendo no conceito do pai. E ele cresceu muito, exatamente quando eles descem para o Egito à busca de comida, e o Judá ele se coloca à disposição de proteger Benjamim. Tinha que levar Benjamim, ele protege, ele fala, olha, se o Benjamim não voltar, eu coloco a minha vida no lugar, né? E quando ele fala com o irmão, sem saber que era irmão, ele interpela, ele realmente vai pedir, clamar para o irmão para que possa ser liberado. E foi isso que, de repente, quebrou José em toda aquela trama, e José veio a se revelar. O Judá, ele realmente recebe um destaque, ele é diferenciado dentre esses 11 irmãos, e aqui ele recebe ele é colocado como o homem para poder fazer essa cortesia de mostrar o caminho e de fazer o encontro, a ligação possível do José com o próprio pai. Tá? Versículo 28, 29. Então ele vai ao encontro, os dois se abraçam e choram choram longamente. Amargamente foi outro trecho. Esse encontro, irmãos, eu sempre falo para os irmãos, eu gosto muito de imaginar as coisas na Bíblia, né? Um abraço longo, abraçaram-se por longo tempo, né? O choro também muito longo. Às vezes a gente abraça as pessoas. Eu falava esses dias isso para minha esposa, né? Às vezes o nosso abraço é bem curtinho, né? Abraça tal, dá 5 segundos, já larga. Inclusive há estudos falando sobre a eficácia, o benefício de um abraço mais demorado. Aqui, uma longa saudade. Inclusive o Jacó achou que o filho tivesse morrido. Ficaram muito tempo distantes, né? Eles não conseguiam se falar. Simplesmente, aquele momento permitiu a eles somente abraçar e chorar. Eu já vivi situação como essa, em que você chora tanto, que você não consegue falar. Você chega a soluçar, né, de tanta emoção, você fica chorando, quer falar, não sai. Para mim, o encontro, o abraço desse pai e desse filho estava nessa proporção, estava nessa situação aqui. E precisaram esperar, né, baixar um pouco todo o sentimento, todo aquele momento para poder falar. Tanto é que exatamente no versículo 30 que nós vamos ter aí a fala do Jacó para o filho, pelo autor, pelo registro aqui, quem primeiro fala é o velho pai. Olha que ele já é de idade, né, para passar tantas emoções assim. Fugiu aqui meu retorno, mas isso porque eu esbarrei o dedo aqui no meu celular. Mas vamos lá, vamos ao próximo ponto de leitura, porque nós vamos ter agora a fala, o diálogo entre filhos e o pai Jacó. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar: em que vocês trabalham? Respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim, lhe serás permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Bem, deixa eu voltar aqui. A fala de Jacó para o José, né? Não quer dizer que ele estava disposto a morrer, né? Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto. Não é que ele tinha o desejo de morrer, mas ele morreria satisfeito. Do capítulo 37, quando é notificado
enganosamente da morte de José, dali em diante ele passa só a falar de morte, ele passa só a falar do seu futuro como um futuro sem esperança. Mas agora, podendo rever o filho, né, saber que ele está vivo, ele toma uma postura diferente. Ele se vê como alguém plenamente satisfeito. Eu já tive a maior alegria que eu pudesse ter, que é poder rever meu filho. Então, diante disso, se eu morrer, não tenho mais preocupação, não tenho mais falta de nada. Tá? Acredito que assim vive também quem tem Cristo Jesus, quem já teve um encontro com Jesus Cristo, e aí está satisfeito com tudo, não teme mais a morte, né? Já sabe que pode morrer porque já tem a vida eterna com Cristo Jesus, e por conta disso, Cristo satisfez tudo. Não há mais nada que nós precisamos ou que precisamos correr atrás nesta vida. É uma fala muito parecida. Deixa eu achar o texto. Esse texto eu não coloquei antecipado aí para vocês, mas alguns me ocorrem na mente assim que a gente vai ministrando, né? É assim que Deus trabalha também. Isso é muito parecido com aquilo que acontece lá no Evangelho de Lucas, quando o menino Jesus é levado para ser apresentado ao templo. E exatamente lá havia um homem chamado Simeão. Eu falo de Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Tá? Havia ali um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. 26, Lucas 2, 26. Fora lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino para lhe fazer o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: Soberano, ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo. Então está aqui a fala, né, do Simeão. Ele diz: agora eu posso morrer em paz, agora sim eu estou pleno, eu estou satisfeito, porque é isso que Cristo produz na vida daqueles que encontram com Ele, né? Ele deixa a nossa vida plena, mas uma vida com abundância viveremos com Ele na eternidade. É muito comum, é muito semelhante a fala de Jacó com a fala de Simeão lá em Lucas 2, o versículo 29, a satisfação. Versículo 31. Eu imagino que José passou algum tempo, tá? De versículo para versículo, às vezes a gente não tem a dimensão do tempo que tornou esse encontro. Mas ele abraça o pai e de repente no 31, né, agora eu vou partir, né? Claro, ele deve ter conhecido alguns sobrinhos, deve ter conhecido toda a família, as cunhadas, enfim, né? Ele deve ter passado algum tempo ali com os seus irmãos e com o seu pai, né? Sabendo de história desse tempo todo, né, que se passou, né? De repente houve choro também por outros lados da parte dos irmãos, mas enfim, o autor está focado em mostrar o encontro do pai e do filho. Ele parte agora tentando ajustar as coisas. O José foi usado por Deus para conduzir toda a história do povo de Israel. Lá em Gênesis 15, Deus já tinha comunicado a Abraão que o povo passaria por um tempo no Egito e lá eles cresceriam, seriam escravizados, mas que depois retornariam. Tudo isso já era dentro do plano de Deus. O José está totalmente, diretamente ligado a esse plano e ele trabalha aqui de tal maneira para que esse plano seja cumprido. Então ele tem todo o cuidado para que esse povo de Israel, que agora vai como nação crescer, se expandir, eles possam viver separados, longe dos egípcios e dos seus costumes. Né? E a fala dele aqui é exatamente de total controle de Deus sobre a vida dele, de muita sabedoria, porque ele sabe de como os irmãos agiam também, apesar de ter visto mudança, mas eles poderiam querer
né? Exatamente, sim, serem garantidos com cargos também no governo. O faraó poderia, simplesmente por saber que eram irmãos de José, vai que tem mais um, dois, três José no meio desse povo, né? Deixa eu aproveitar esses homens e colocá-los ali também. Os irmãos, então, de repente, gostarem da ideia e se aproveitarem disso, mas para que se mantivessem como um povo separado, o José vai ser usado por Deus, que vai pedir ao faraó, olha, deixa que eles fiquem, gozem, um lugar mais distante. Há quem diga também que é muito mais próximo para uma retirada mais rápida de volta para Canaã do que se eles estivessem na metrópole, né, na grande cidade do Egito. E ele faz a separação e orienta a família para que eles aceitem isso, para que fiquem ali, até porque a terra também não era uma terra qualquer, era uma terra fértil, uma terra boa, e para a característica deles. Também não há nenhuma invencionice aqui, não há nenhuma mentira. Eles também cuidavam, sim, de rebanhos, né? Versículo 32, direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhe pertence. Quando a gente vê lá no 45, verso 10, né, ele falou exatamente isso: tu viverás na região de Góz e ficarás perto de mim, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois e os teus bens. Então já sabia que ele tinha esse tipo de cuidado, que ele trabalhava com rebanho, apesar do faraó ter dito, olha, não deixe tudo isso para trás, não precisa trazer nada que eu vou prover tudo aqui para vocês. Mas eles trouxeram, e agora o pedido é esse: deixa eles ficarem em Gósen, e lá eles vão cuidar de rebanho, a terra é própria para o cuidado de rebanho, né? E eles têm essa característica, eles não são homens dados à vida administrativa, como era José, né? Como se mostrou José, mas são homens para cuidar de rebanho, deixa eles ali. Bem, o texto também nos diz ali, no versículo 34, né, que os pastores eram desprezados pelos egípcios. A história conta que em datas anteriores, não muito longe dali, o povo do Egito foi invadido por uma nação muito dada ao pastoreio de ovelhas, os Ixos também, e que eles dominaram o Egito por um longo tempo. Isso está além da Bíblia, até na história da antiguidade, né? E por conta disso, há quem diga que os egípcios ficaram então com esse ranço, pegaram desprezo por aqueles que eram cuidadores de pastores, eram vistos também como pessoas como se fossem nômades, né, imigrantes a todo tempo, e que eles não davam muito valor a esse tipo de pessoa. Até hoje, na nossa sociedade, há quem despreze, quem viva esse tipo de vida, essa característica, como, por exemplo, os ciganos, né? E as pessoas acabam desprezando por causa disso, né? Não se mistura muito, não que deva ser isso, e nem incentivo a isso, mas é a realidade. O José, então, coloca isso para os irmãos, para a família. Digam, vocês vão ter um encontro com o faraó, digam que vocês são pastores, digam que a área de vocês é essa, vocês cuidam de ovelhas, de boi, né? E exatamente a gente vai saber que houve esse interesse no faraó. A gente vai ver isso no próximo capítulo, né? Mas aqui no 33 a gente já teve um pouquinho disso, né? Quando o faraó mandou chamá-los e perguntar no que vocês trabalham. Já havia essa antena ligada, o interesse, né? Perdão, aqui ainda é José falando, desculpem, tá? E aí ele dá essa orientação para os irmãos. Bem, é isso que eu tenho anotado aqui. Passei a vocês, fiquei apenas com uma dívida, que é da questão dos pais carregarem os filhos. É um texto lá do Novo Testamento, eu vou separar e trazer para você aqui na quarta que vem, porque eu não guardei o endereço,
tá bom? Mas essas informações. Eu quero terminar, na verdade, com 2 outros textos fora do Gênesis, porque vai permitir a nós a aplicação daquilo que nós vimos aqui. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, fora ali do livro de Gênesis, é o Provérbios capítulo 15, o versículo 16, para a gente terminar aqui. Provérbios 15, 16, não vou ter na tela para você, mas vou ler pausadamente, preste bem atenção nisso. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Vou repetir. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Eu olho para o final desse capítulo 46 e penso nisso. Ao invés de eles desejarem, de repente, ser como José e ter muito e viver no palácio do faraó, algo do tipo, né? É melhor que eles ficassem naquela região de Gozém, ter pouco e no temor do Senhor, do que ter inquietações com grande riqueza. O outro versículo que eu compartilho está também em Provérbios, bem próximo aí, capítulo 17, o versículo 1. Provérbios 17, versículo 1, diz o seguinte: melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. É assim que eu vejo o final desse capítulo 46. Se sosseguem, né? Aceitem ficar em Gósen do que viver na metrópole. Aceitem essa terra onde vocês vão cultivar, onde vocês vão cuidar das ovelhas, do que querer viver no palácio com grandes banquetes. Fiquem aqui, vai ser melhor para vocês. Então, muitas vezes, menos é melhor. Devemos dar atenção a isso, tomar cuidado com as extravagâncias, com a ganância e querer desejar muita coisa. A gente sabe que essa separação depois, no decorrer da história, foi fundamental para o povo de Israel. Povo que ficou escravo, mas permaneceu numa região separada, cresceu naquela região apesar de perseguições, mas se manteve como uma nação sendo cuidada por Deus. Talvez se aceitassem, se mentissem, se não ouvissem o conselho de José e fossem querer trabalhar no palácio, em outras funções, talvez a história fosse outra. Certamente, Deus iria trabalhar para que os planos dele se mantivessem, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas perdem, deixam de aproveitar o bem que Deus tem para suas vidas, porque têm olho gordo, são gananciosas e acabam se prejudicando a si mesmas, né? Espero que os irmãos também possam viver felizes, como diz Paulo, sendo contente com tudo que tem, com pouco ou com muito, né? Que o próprio Senhor Jesus Cristo lhe satisfaça, você esteja pleno, que você possa hoje dizer como Jacó, dizer como Simeão: eu já posso morrer em paz, pois eu vi o Filho. E aí o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é a nossa satisfação. Que Deus abençoe, que Deus edifique a palavra dele no meu coração, no seu coração também. Amém? Queridos, nós vamos orar, nós vamos compartilhar agora aqui um tempo, um momento de oração. E eu trago aqui, hoje eu não trago muitos motivos de oração, eu fiz um pouquinho diferente. Normalmente na quarta eu até repito os motivos de orações que foram compartilhados no culto do domingo. No entanto, nós estamos promovendo, estamos trazendo aí para a igreja a ferramenta do WhatsApp como um grupo de comunicação, e nele eu pretendo deixar também os pedidos de oração. Então há um novo grupo, já deixa eu falar um pouquinho sobre isso antes, é importante. Há um grupo de WhatsApp em que ele vai contemplar membros frequentadores da Igreja de Vila Dirce, da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce, onde toda a comunicação, todas as informações a gente possa prestar por ali.
nesse grupo você não vai conseguir passar alguma coisa, mas você vai poder receber. Haverá pessoas específicas que conseguirão postar. Por mais que você esteja ali, você não consegue postar, você consegue receber. E através dessas pessoas, havendo informações, elas serão responsáveis de postar. Os pedidos de oração também serão ali, não tendo mais a necessidade de eu repetir, né, em 2, 3 cultos os mesmos pedidos, de modo que ficarão registrados e você terá como captar cada um desses pedidos de oração. Então, para hoje, aí tão explicado, nós captamos 3 pedidos, tá? E logo eu já vejo aqui no chat também, deve ter mais alguns, mas os pedidos são: a irmã Maria de Assis pede pela saúde do seu primo Guilherme, é um parente da irmã lá do Paraná, e também pelo Bruno, que é o seu neto, que ela tem como filho, né, cuida dele, tem todo o cuidado pelo Bruno. Peço aos irmãos, e ao pedido da irmã também, que orem pela irmã Maria de Assis, pelo Bruninho, seu neto filho, e também pelo seu primo Guilherme. Pastor Jairo Cávila, pastor também diretor do Seminário Batista aqui da Aboa, ele pede pela faculdade da Aboa, pede pela saúde da sua esposa, a irmã Zalém. Ela foi constatado, né, Covid na irmã Zalém, e o pastor pede oração por ela. A irmã Jacira pede pela saúde da senhora Jardelina, uma senhora que está com câncer, já foi constatada a metástase e causa preocupação. Também pede pela saúde da senhora Dalva, uma senhora também que já está há muito tempo no tubo de oxigênio e pelos prognósticos médicos aí, que ela fique mais algum tempo ainda nessa situação. Então vamos orar pela senhora Dalva. E também pede por outras 2 famílias, onde todos nessas famílias estão com Covid, inclusive um bebê de 2 meses. São os pedidos da nossa irmã Jacira. Bem, do nosso chat aqui, eu vou dar uma olhada agora. Eu tenho, deixa eu ver aqui, só mais alguns segundos. Deixa eu ver se eu não perdi nada por aqui. Talvez pelo computador eu consiga captar mais. Nem sempre o celular me mostra todos os motivos. Na verdade, há mais cumprimentos. Sim, a irmã Rosalina agradece a oração dos irmãos pelo filho dela, e Nora, e também pelos netos, né, que estão bem, graças a Deus. Então, vamos agradecer a Deus por isso. Deixa eu ver se tem mais pedidos ou agradecimentos. A irmã Marinha, ela pede oração pela sogra e Renan, que é o neto dela, que estão com o vírus, tá certo? Ok, depois vem a nossa pesquisa. Alguns olás, alguns boa noites, alguns abraços. Que bacana, isso é bom. Esses os pedidos que nós temos aqui no chat também, tá bom? Convido você a nós passarmos um tempo orando, falar com o Pai. Se você puder, se você não conseguir anotar todos os pedidos, escolha um deles, ou do chat, ou dos que nós colocamos aqui, para que a gente possa orar. Fale com Deus, feche seus olhos aí na sua casa enquanto faço a oração por aqui. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu precioso nome. Deus, novamente quero agradecer e quero sempre fazer isso, além de louvar e de exaltar ao Senhor. Quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E, Pai, principalmente pela salvação do Senhor Jesus Cristo, principalmente porque o Senhor me deu a oportunidade de encontrar com o teu Filho, uma oportunidade, Pai, que me garante uma vida eterna nos céus contigo.
Obrigado, Pai, que, como diz o teu servo, agora sim podemos partir em paz, porque sabemos que teremos vida em Cristo Jesus. Deus, eu quero te agradecer pela vida do Tiago, da Fran, dos seus filhos, também pela vida, saúde da irmã Rosalina, Pai. Obrigado por isso, porque o Senhor tem cuidado deles, apesar de passarem, ó Pai, por esse tempo de preocupação frente a doenças, o Senhor tem zelado. Obrigado, Senhor. Continue a lidar com eles, a tratá-los, para que cada vez mais possamos engrandecer o teu nome, que isso fique para testemunho de todos aqueles que têm contato com eles, ouvindo o que o Senhor agiu sobre as suas vidas. Pai amado, quero também te pedir pela sogra da nossa irmã Marinha, também pelo Renan, o seu neto, que está com o vírus, Senhor, tem misericórdia. Ajude, ó Pai, também nessa etapa, diante dessa situação, proteja, Pai, essas pessoas, a sogra, o Renan, e restabeleça a saúde deles, Pai, no mais breve possível. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada um deles, Senhor. Pai amado, eu quero também colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã Maria de Assis. O Senhor a conhece, sabe, Pai, as dificuldades que a irmã tem enfrentado e também as alegrias que ela tem na sua vida. Ser com ela, com os seus familiares, com os seus filhos, netos. Por favor, Deus, principalmente agora com o Guilherme. Está distante dela, Pai, mas não distante do Senhor. Por favor, Deus, ajude ele na sua saúde. Dê também saúde, paz, tranquilidade ao coração do Bruno. Que ele cada vez mais cresça, trazendo muito mais alegria na vida da nossa irmã. Que ele possa, Pai, caminhar nos teus caminhos, na tua santa palavra, que possa ser um servo dedicado ao Senhor. Por favor, Deus, ajude a irmã Maria de Assis. Pai amado, eu quero também te pedir pelo pastor Jairo, pela sua esposa, a irmã Zalém, que está com Covid. Também, Pai, da mesma maneira como temos pedido por outros aqui, colocamos agora a vida desta irmã nas tuas mãos, que a tua vontade se cumpra. Cuide dela, dos seus familiares, do pastor Jairo também, Pai, das preocupações que agora são acarretadas diante disso. Sabemos que o Senhor é Deus e que para o Senhor nada é impossível. Pai, eu quero também colocar a vida da senhora Jardelina, que diante do momento em que falamos tanto do Covid, Pai, ela enfrenta essa outra terrível doença que é o câncer. Por favor, Deus, tenha misericórdia, Pai. Atue na vida dela. Ajude os seus familiares, concedendo a eles, ó Pai, entendimento e paz em seus corações. Sei com a senhora Dalva, desse tubo de oxigênio, Pai, que ela possa se tornar independente no seu respirar, que a respiração dela seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ajude ela, Pai, para que esse parecer, esse diagnóstico médico não se prolongue, que tão logo ela se veja livre disso, sanada, curada pelo poder do teu nome, Pai. Dê sabedoria aos médicos, sim, que eles possam, Pai, ter toda a estratégia, toda a inteligência para lidar com essa questão. Por favor, Deus. Peço também por essas duas famílias que a irmã Jacira mencionou. Nós não conhecemos, não sabemos, mas o Senhor sabe quem são. Livra-os dessa doença. Pai, aqui estamos sendo específicos por nomes compartilhados, mas pedimos por todos os que estão nos leitos, nos hospitais, ou mesmo nas suas casas, até mesmo os assintomáticos. Deus, tem misericórdia. Hoje o teu povo tem se reunido, ó Pai, clamado a Ti pela cura desta doença, pela vacina, ó Pai. Por favor, incline os teus ouvidos ao teu povo.
Contudo, Pai, seja feita a tua vontade. O Senhor já nos alertava sobre indícios, sobre coisas que aconteceriam no final dos tempos, e certamente temos vivido isso. Mas contamos com a tua misericórdia, contamos com a tua longanimidade, com o teu amor, que vai além do que nós pensamos, do que podemos imaginar, Pai. Por favor, Deus, nos socorra. Precisamos do teu socorro, Pai. Clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço, Pai, pela sabedoria, para a liderança da Tua igreja, para os detalhes quanto ao retorno dos nossos cultos presenciais. Nos ajude, Pai, ilumine os Teus servos para agirmos, Pai, com plena sabedoria. Eu oro, eu louvo, eu agradeço, peço por mim e pelos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos louvar, encerrando assim esse tempo de louvor, ou de culto a Deus, com louvor a Ele. O hino que nós vamos entoar agora é um dos meus preferidos, hino de número 112 do cantor cristão, Vencendo Vem Jesus. Ele nos fala um pouquinho sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, como ela ocorrerá, e que esse seja o desejo do seu coração também, que você deseje cada dia mais a vinda do Senhor Jesus Cristo, com grande vitória sobre tudo e todos. Vamos louvar, Vencendo Vem Jesus.
Amém, irmãos. Vem, Senhor Jesus Cristo. Maranata, né? Você consegue dizer isso? Desejando isso, Maranata, vem, Senhor Jesus, volta logo, né? Nos leve para o lar celestial. Quando isso acontecer, em breve acontecerá, será maravilhoso. Irmã Suzy, nós vamos orar também, tá? Pela Luana, pela Luana Fernandes, pela sua filhinha Esther, e já peço aos irmãos também que atentem e orem também por isso aí nos seus lares, mesmo tendo feito aqui esse momento de oração, mas nós queremos destacar isso. Novamente, coloquei aí no chat para você o link para que você participe da pesquisa. Se você tem mais de um irmão ou frequentador da nossa igreja no seu lar, é importante que todos respondam, tá? A gente quer ter uma ideia pelo número de pessoas, de frequentadores sobre essa pesquisa. São perguntas simples, tá? A respeito, a gente vai voltar gradualmente. A previsão é para o dia 16 de agosto, tá? Entre o culto da manhã ou o culto da noite, gostaríamos de entender aí a sua possibilidade nessa volta gradual. Há uma pergunta ali sobre se você é ou não do grupo de risco. Isso nós também queremos entender, o número de irmãos nossos que estão nesse quadro de grupo de risco, né? E a continuação, mesmo nos cultos presenciais, estaremos disponibilizando as transmissões, né? E se você seguirá, continuará conosco na transmissão, se você estará lá no culto presencial, essas informações neste momento são importantes para nós, como falamos no início, ressaltamos aqui também nesse finalzinho, tá bom? Irmãos, também lembrando, eu falei aos irmãos no domingo de alguns itens necessários para a doação da assistência social, tá? Então, esses itens para a gente poder ter novas cestas básicas para auxiliar aqueles que estão necessitados: molho de tomate, óleo, farinha de mandioca, pó de café, açúcar, leite em pó, bolacha e sabão em pó. Então, esses itens são os itens que vimos que têm maior necessidade. Outros que não estão nessa lista, pela graça de Deus, nós temos também lá para poder compor a cesta que nós encaminhamos, tá bom? Aqueles irmãos que são da diretoria, nós temos uma reunião, então, vamos conversar mais um pouquinho após essa transmissão. Estarei passando o link para você lá no grupo da diretoria, para que a gente possa conversar mais um pouquinho a respeito de assuntos da volta e também da nossa diretoria. Tá? Nos vemos logo mais no culto de quinta-feira amanhã, a partir das 20 horas. Nós temos um novo reencontro, um novo culto a Deus, um novo momento de comunhão. Desejo a você paz, as bênçãos do Pai na sua vida, um bom final de quarta-feira, que Deus o abençoe. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até mais. Tchau, tchau.